havendo quórum regimental, presente Ministério Público, iniciamos nossa sessão. Julgamento de processo 19.149, que tem como relator Sua Excelência, o conselheiro José Augusto, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobre procuradora, conselheira Maria de Jesus, conselheiro Antônio Cristóvão. Eu solicito, excelência, que ouvido plenário, o Ministério Público e o Pleno, julgar em bloco os dois processos pela similaridade, 19.149 e 17.946. Os dois primeiros da pauta, né? Isso. Ouço o Ministério Público. Nada for, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Concordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. O conselheiro pode julgar em bloco os dois primeiros processos. Excelência, os dois feitos são para apurar a responsabilidade dos gestores em face e aclamação trabalhista. O 19.149 é a senhora Jacira Rodrigues de Souza e o 17.946, a servidora Ana Cleide dos Santos Oliveira. Eu passo a palavra a Vossa Excelência para facultar o Ministério Público, vez que o parecer, com certeza, ministerial se assimilará à nossa decisão. Com a palavra, Sua Excelência, procuradora, para o seu parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, com relação ao processo da senhora Jacíria Rodrigues de Souza, trata-se de apuração de responsabilidade pela contratação irregular da servidora Jacíria Rodrigues de Souza pela Prefeitura de Sena Madureira para o exercício da função de zeladora no período de junho de 2006 a janeiro de 2013, sem a realização prévia de concurso público, contrariando o inciso 2 do artigo 37 da Carta Magna. Conforme análise técnica, a irregularidade restou comprovada, inclusive no âmbito trabalhista, conforme sentença de folhas 10 e 13, considerando como responsáveis os gestores municipais do período em que perdurou o vínculo funcional irregular, tanto pela contratação em si, quanto pela omissão no desfazimento da irregularidade, conforme imputação individualizada, sugerindo o órgão técnico a aplicação das penalidades cabíveis. Regularmente citado, a folha 24, o senhor Nilson Roberto Areal de Almeida, ao qual se imputa a prática da contratação, apresentou as justificativas intempestivamente. Por sua vez, os senhores Manuel Augusto da Costa e Vanderlei Zaire Lopes, aos quais se imputa a responsabilidade pela omissão no desfazimento da contratação irregular, foram citados e se manifestaram. Em relatório complementar, o órgão técnico destacou que o senhor Nilson Roberto Areal de Almeida reconheceu a celebração da contratação, mas não demonstrou que a mesma tenha se fundamentado em qualquer das hipóteses constitucionais de exceção à regra do concurso. O senhor Vanderlei Zaire Lopes assevera que a manutenção da contratação se deu com fundamento no 37.9, em razão de necessidade temporária, não tendo demonstrado, no entanto, a efetiva ocorrência da situação excepcional, e que, ademais, não houve prejuízo ao erário. Por fim, o senhor Manuel Augusto da Costa exerceu o cargo de prefeito municipal por apenas 3 meses, tempo insuficiente para saber se haviam contratações irregulares na casa. Compulsando os autos, verifica-se a efetiva ocorrência da irregularidade, consistente na contratação da servidora pela prefeitura sem concurso público. Observa-se, ademais, que a infração constitui violação direta a comando constitucional expresso e independente da ocorrência ou não de efetivo dano. A mera contratação celebrada sem concurso e sem fundamento em exceção constitucional expressa, bem como sua manutenção de modo injustificado, já configura a irregularidade. Deste modo, cabível a responsabilização dos gestores que exerceram o cargo de prefeito. No entanto, com relação à responsabilização do senhor Manuel Augusto da Costa, conforme se posicionou a DAFO, verifica-se ser cabível ponderação acerca da imputação da multa, tendo em vista que o exercício do cargo perdurou por apenas 3 meses. Ante exposto, opinamos pela aplicação de multa ao senhor Nilson Roberto Areal e Vanderlei Zaire Lopes, com fundamento no 89.2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, em dosimetria a ser realizada de acordo com a aceito regimental 01 de 2000. Com relação à contratação da servidora Ana Cleide, da mesma forma, sem concurso público, sem concurso público e irregularidade conhecida em sentença trabalhista,
conforme análise técnica, a irregularidade restou comprovada, considerando-se como responsáveis gestores municipais do período, conforme imputação, sugerindo o órgão técnico a aplicação das penalidades, embora tenha eximido dessa o senhor Manuel Augusto da Costa. Regularmente citado, Nilson Roberto e Vanderlei Zaire Lopes, eles se manifestaram. Em relatório técnico complementar não foi acatada, porque eles não comprovaram que se tratava de contratação temporária. E assim, ante o exposto, opinamos também pelo cabimento e responsabilização dos senhores Nilson Roberto Leal e Vanderlei Zaire Lopes, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. E pela aplicação da penalidade com base no assento regimental 01 de 2000. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Em assim sendo, eu voto pela não aplicação de multa ao senhor Manuel Augusto da Costa em ambos os feitos. 2, pela aplicação de multa aos senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida e Vanderlei Zaire Lopes, no valor de R$ 357, de acordo com a decisão por maioria, contida no Acórdão 302/2015 desta mesma segunda Câmara, de 22 de julho de 2015, Excelência. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento feito, é meu voto, Excelência. São meus votos. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Acompanho o voto também do relator. Aprovado por unanimidade, os termos do voto do conselheiro relator. Agora o processo 15.427, continua como relator, Sua Excelência, conselheiro José Augusto. Eu agradeço, Excelência, da mesma forma peço o julgamento em bloco por se tratar de assuntos semelhantes. Pois não, nobre conselheiro, então são os processos 15.427 da pauta até o processo o 092. Pois não, pode julgar em bloco já da precedência anterior. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procuradora, senhora conselheira, senhor conselheiro. Da mesma forma, esses feitos têm similaridade, já a rotina neste tribunal, Excelência, eu faculto a Vossa Excelência passar a palavra à nossa procuradora para a sua manifestação. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais que foram encaminhados para o tribunal para fins de registro. A análise técnica considerou que as concessões atenderam aos ditames constitucionais e legais pertinentes da espécie. No entanto, observou-se que as aposentadorias se deram em letras que não correspondiam à letra correta, né? Contanto com a edição da Lei Complementar 274, os enquadramentos foram considerados, os enquadramentos foram regulares, né? Então, isto posto e por economia processual, este MPC opina pelo registro da matéria nesse âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61, sem prejuízo de comunicação aos servidores e cobrança da correção do ato aposentatório no prazo de 30 dias, conforme a legislação vigente à época, sob pena de multa a critério do colegiado. Então, para todos os processos, houveram problemas no ato aposentatório com relação ao enquadramento, com exceção do processo 20.304/2015, que está perfeitamente legal. São os pronunciamentos, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Eu agradeço, Excelência, e assim sendo, eu voto em todos os processos. 1, pela legalidade das aposentadorias. 2, pelo encaminhamento de cópias ao Acre Previdência para as providências cabíveis. E 3, pela notificação dos ou das servidores ou servidoras para que tomem conhecimento da decisão desta Corte de Contas e para que adotem as providências que entender cabíveis, exceto os processos 17.822/2013-20, 20.304/2015-00 e 20.902/2015-80, a eventuais valores percebidos a menor em razão do enquadramento incorreto no período anterior ao ato de aposentadoria, constante no regimento interno do TCE Acre, artigo 172, combinado com a resolução TCU número 206/2007, artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 1. 4, pela comunicação ao sindicato da categoria
dos ou das servidoras ou servidores para conhecimento e providências que entender necessárias junto à ACP Previdência. São os meus votos, Excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. A presidência também acompanha o voto. Aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Processo 13.802, que agora tem como relator a sua excelência, conselheiro Valmir Ribeiro, que não passa a palavra. Senhor presidente, nosso bom dia a todos. Eu gostaria de julgar em bloco o processo 13.802, 14.736 e 14.870, ou seja, os três processos seguintes, tendo em vista o voto ser igual para todos. Pois não, nobre conselheiro, dada já a precedência da anterior, vamos julgar em bloco os seus processos. Relatório. Tratam os presentes processos de aposentadoria das servidoras públicas estaduais, Clarice Feitosa da Silva, Leda de Souza Teixeira e Ângela Maria Valente de Figueiredo. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª IGCE, constatou-se que as servidoras preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às respectivas aposentadorias. Nestes autos específicos, verificou-se uma progressão tardia para as servidoras. No entanto, já se passaram mais de 5 anos, o que enseja o reconhecimento da prescrição dessa progressão tardia. O Ministério Público Especial junto à Corte de Contas se manifestou em todos os processos. O relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais que, segundo a análise técnica, obedeceu aos ditames constitucionais e legais pertinentes da espécie. Na análise feita lá no Ministério Público, verifica-se que, apesar de terem sido aposentados nas letras corretas, durante o período houveram alguns problemas de enquadramento, né? No entanto, verifica-se que ocorreu a prescrição administrativa desses problemas de enquadramento nos processos 13.802, né, 14.736 e 14.870. Nos processos 14.521, 18.854, 15.472 e 20.609, as aposentadorias estão perfeitamente regulares. Então, ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Só os 3? Primeiros. Perdão. Porque ele já... Os 3 primeiros. Os 3 primeiros. Então, esse é o mesmo caso de prescrição. Só os 3. Certo? Ok. Com a palavra, sua excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Voto. Visto, analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, concluo votando 1. Pela legalidade e o registro da aposentadoria em todos os processos. 2. Pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. 3. Pela notificação dos servidores apenas para tomar conhecimento desta decisão. E 4. Pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente, nesses 3 primeiros processos. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. A presidência também acompanha o voto. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Processo 14.521. Continua com a palavra sua excelência, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente,
Tendo em vista também o voto ser igual para todos, eu gostaria de julgar em bloco os 4 processos seguintes, ou seja, 14.521, 15.472, 17.854 e 20.609. Pois não, nobre conselheiro, pode prosseguir. Relatório tratam os presentes processos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais Francisco das Chagas Teles de Lima, Sebastiana Nascimento da Silva, Valmir Ferreira de Menezes e Creuza Nogueira do Nascimento. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª GCE, constatou-se que os servidores acima citados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às respectivas aposentadorias. O Ministério Público Especial junto à Corte se manifestou em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, a Procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais que, segundo a análise técnica, obedeceram aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie, razão pela qual sugeriu o órgão técnico o competente registro das mesmas. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Voto. Visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público Especial junto à Corte, concluo votando: 1. Pela legalidade do registro da aposentadoria em todos os processos. 2. Pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. 3. Pela notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão. 4. Após, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. A presidência também acompanha o voto do nobre relator. Aprovado por unanimidade aos termos do voto do conselheiro relator. Convido a Sua Excelência, o conselheiro José Augusto, decano dessa Câmara, para presidir a sessão, para que eu possa julgar meus votos. Assim sendo, damos continuidade à sessão e passa a palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão, com processo 17.343. Obrigado, senhor presidente, senhor procuradora, senhores conselheiros, conselheira. Trato o presente processo de apuração da responsabilidade do senhor Joaias da Silva dos Santos, prefeito municipal de Capixaba, à época, em face da possível pagamento irregular da gratificação de atividade de professor em escola de zona rural, ao servidor Aldair Castro Nunes, pela Prefeitura Municipal de Capixaba. E o feito originou-se da Vara do Trabalho de Rio Branco, protocolado ao Tribunal em 3 de 4 de 2013, objetivando apurar possível dano ao erário à Prefeitura Municipal. Relatório técnico complementar da 4ª GCE, o Ministério Especial, por seu turno, manifestou a folha 38 dos autos, pronunciamento da sua excelentível, sua procuradora Ana Helena. Remetido, considerando o teor da manifestação ministerial acima referida, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, procedeu-se à citação do senhor Joaias da Silva dos Santos, prefeito municipal de Capixaba, à época. De acordo com a folha 42, não houve resposta por parte do responsável. Remetido novamente ao Ministério Público, se manifestou a folha 45 e 47. Excelentíssima senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto com a finalidade de apurar a responsabilidade na contratação do servidor Aldair Castro Nunes, em desacordo com o disposto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Em verdade,
O processo refere-se a encaminhamento de sentença da primeira vara do trabalho de Rio Branco, noticiando o pagamento irregular da gratificação de atividade de professor em escola localizada na zona rural ao citado servidor pela Prefeitura Municipal de Capixaba no período de dezembro de 2010 até março de 2012. A 4ª Inspetoria pronunciou-se à folha 15. A 4ª Inspetoria emitiu o relatório técnico complementar de folhas 32 e 34, pronunciamento do MPC à folha 38, citação do senhor Joás da Silva dos Santos, prefeito de Capixaba, as folhas 40 e 41, que não aproveitou a oportunidade conforme a certidão de folha 42. O processo foi recebido neste MPC no dia 21 de outubro de 2015. Inicialmente, cumpre ressaltar a necessidade de retificação da autuação para consignar o tipo certo de processo, apurar o possível pagamento irregular da gratificação de atividade de professor em escola na zona rural ao servidor Aldair Castro Nunes, pela Prefeitura de Capixaba. Compulsando os autos, verifica-se que o senhor Aldair Castro Nunes ajuizou reclamação trabalhista em face do município de Capixaba, alegando que este suprimiu o pagamento de gratificação de 15% devida pelo exercício da atividade de professor em escola rural, apesar de ter recebido por mais de 10 anos tal parcela. Na sentença de folhas 8 e 9, consta que o reclamante, em seu depoimento pessoal, confessa que não mais trabalhou como professor de zona rural após dezembro de 2010. Ademais, a gratificação pelo exercício da atividade de professor na zona rural apresenta a natureza de salário-condição, de modo que a percepção da verba está vinculada ao desempenho funcional em certa localidade, de maneira que o fator tempo não é suficiente para gerar o caráter de definitividade. Dessa forma, a Justiça do Trabalho julgou improcedente o pedido do reclamante e encaminhou a este tribunal os documentos de folhas 2 e 12 para análise, tendo em vista que o reclamante declarou que continuou a receber, após dezembro de 2010 até março ou abril de 2012, gratificação pela atividade de professor na zona rural, sem ter trabalhado efetivamente na zona rural. A análise técnica da 4ª Inspetoria consignou que, confrontando os pagamentos demonstrados no quadro 1 de folhas 33 com as disposições do artigo 31, a linha B e 31 da Lei 304 de 2007, em anexo, combinado com os artigos 4º e 5º da Lei 389 de 2012, bem como a declaração da coordenadora de ensino do município, afirmando que o servidor exerceu a função de professor nas escolas municipais de zona rural no período de 1996 a 2010, verifica-se que os pagamentos realizados no exercício de 2011 e 2012 não estavam alcançados pela regulamentação de vigência, incorrendo o gestor em ato irregular, sendo os valores desembolsados pela municipalidade passíveis de devolução. Sobre o assunto, verifica-se que o município foi o responsável pelo pagamento indevido da gratificação. Portanto, a princípio, o ônus pelo erro é da administração, já que o servidor, até prova em contrário, recebeu os valores de boa-fé. A matéria, inclusive, foi pacificada no âmbito do STJ, que considera ser possível dispensar o servidor de devolver os valores indevidamente percebidos em razão de equívoco na interpretação da lei pela administração, desde que presente boa-fé por parte do servidor. Na mesma linha do STJ, o TCU tem entendimento uniforme sobre o assunto de acordo com a súmula 249. É dispensada a reposição de importância indevidamente percebida de boa-fé por servidores ativos, inativos e pensionistas, em virtude de erros excusáveis de interpretação de lei por parte do órgão ou entidade ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. Ante o exposto, este MPC opina no seguinte sentido: condenar o senhor Joás da Silva Santos, prefeito de Capixaba à época, ao recolhimento da quantia de R$ 3.797,64 aos cofres municipais, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, em virtude do pagamento irregular da gratificação de exercício da atividade de professor em escola localizada na zona rural, na importância de 15% do salário base. Ao servidor Aldair Castro Nunes, no período de janeiro de 2011 a março de 2012, acrescida da multa prevista no artigo 88. E pela aplicação da multa-sanção prevista no artigo 89.2 da citada lei,
pela irregularidade noticiada neste parecer, que configura grave infringência à norma legal, dosada a critério do plenário e recolhida aos cofres do Tesouro Estadual. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorna a sua excelência o relator para seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento, já que deixo de aplicar alguma sanção ao servidor, dada a boa-fé do recebimento do recurso, e diante do exposto, voto pela condenação do senhor Joaias da Silva dos Santos, prefeito municipal de Capixaba, à época, recolhimento no prazo de 30 dias, montante de R$ 3.797,64, devidamente atualizado em termos do artigo 54. Ao Tesouro do Municipal de Capixaba, em virtude do pagamento irregular das gratificações exercidas na atividade de professor em escola localizada na zona rural, na importância de 15% do salário base do servidor Aldair Castro Nunes, no período de 2011 a 2012. Pela aplicação de multa do senhor Joaias da Silva dos Santos, prefeito à época, no valor correspondente a 10% do montante a ser recolhido, assinalado no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a cobrança pela via judicial. Proceda a Secretaria das Exceções, retificação da autuação do processo, conforme proposto pronunciamento ministerial na folha 45/47. Após a formalidade pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Valmir Veiga. Acompanhe o voto, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho para transpor. Decidir-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 19468. Obrigado, senhor presidente. Trata-se também o processo de apuração de responsabilidade do senhor Otávio Guimarães Vareda, prefeito municipal de Capixaba, em face do encaminhamento pelo Tribunal Juízo Trabalhista da Primeira Vara do Trabalho de Rio Branco, pela petição inicial provocada pela intimação do reclamado, a ata da audiência sentença da Prefeitura Municipal, protocolada na Corte no dia 12 de novembro de 2014. Consta na parte final da sentença enviada que o juízo trabalhista determinou o envio de cópia do processo a este tribunal para a apuração da responsabilidade do prefeito diante a revelada decretada em razão da ausência de comparecimento do representante em juízo do município de Capixaba na audiência. No relatório de análise técnica na folha 23 de 25, a 4ª assinalou que a inércia do responsável não ocasionou prejuízo ao erário, ou mesmo infração à norma legal. O Ministério Público Municipal manifestou a folha 29/30. Palavra excelentíssima, senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Considerando o teor da manifestação ministerial acima referida, em homenagem aos princípios do contraditório também, procedeu-se à citação do senhor Otávio Guimarães Vareda, prefeito municipal de Capixaba, na folha 34/35, certidão de folha, e não houve resposta por parte do responsável. Novamente, o Ministério pronunciou a folha 39/40 dos autos da procuradora Ana Helena. É o relatório, senhor. A palavra, sua excelência procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto em razão do ofício da Primeira Vara do Trabalho de Rio Branco, encaminhado pela Primeira Vara do Trabalho de Rio Branco, noticiando que a Prefeitura de Capixaba suprimiu o pagamento da gratificação de 15% devido aos professores do ensino público municipal pela atividade desenvolvida em escola localizada na zona rural, motivo pelo qual o ente foi condenado ao pagamento dessa gratificação em favor do senhor Clenilson Belo da Fonseca, enquanto perdurasse a localidade de execução dos serviços de forma a abranger as parcelas vencidas e vincendas a partir de 1º de abril de 2012 até o restabelecimento. A análise técnica procedida verificou que o ato praticado pelo gestor não acarretou prejuízo algum ao erário, nem violou norma legal, pelo que sugeriu o conhecimento e improvimento da representação e, por consequência, o seu arquivamento. Os autos foram encaminhados a este parquê que, entendendo ser o caso de responsabilização do gestor, sugeriu, antes do pronunciamento de mérito, a citação do responsável.
Com efeito, o responsável foi citado para apresentar a defesa, não tendo aproveitado a oportunidade. O processo foi novamente encaminhado a este órgão em 26/11/2015. Analisando as peças constantes do feito, verifica-se que o senhor Clenilson Belo da Fonseca exerce a função de professor do ensino fundamental no PE1, Zona Rural, no município de Capixaba. Constata-se também que ele possui 2 contratos de trabalho naquele município e vem desempenhando suas atividades nas escolas municipais Nair Sombra e Chico Mendes, ambas localizadas na zona rural. A Lei 304 de 2007, que criou o plano de cargo, carreira e remuneração, garantiu, dentre outras, que o profissional do ensino faria jus à gratificação de 15% do salário base pelo exercício em escola de difícil acesso, provimento ou localização na zona rural. Por se enquadrar perfeitamente nesta condição, o senhor Clenilson da Fonseca passou a receber a mencionada gratificação. Entretanto, com a Lei 389 de 2012, de 9 de abril de 2012, que reformulou o citado plano de cargo, carreira e remuneração, a gratificação de 15% passou a ser garantida tão somente aos professores pelo exercício em escolas ribeirinhas e de difícil acesso, sendo que aos demais profissionais a gratificação foi reduzida de 15% para 10%. Ocorre que, mesmo se enquadrando nos requisitos estabelecidos pela nova legislação, a Prefeitura Municipal de Capixaba excluiu do senhor Cleonilson a referida gratificação, seja no percentual de 10 ou 15. Com efeito, parece ter havido violação a direito, tanto que a Justiça já condenou a Prefeitura ao pagamento de 15% ao professor do ensino público pela atividade desenvolvida em escola rural, enquanto perdurar a localidade de execução do serviço, e a sentença foi encaminhada a esta Corte para apuração de sua responsabilidade. O não recolhimento das obrigações previdenciárias patronais implica, ainda que potencialmente, em encargos moratórios. Da mesma forma, o não pagamento de gratificação aos servidores pode suscitar encargos adicionais próprios de demandas judiciais. Não pode este tribunal, tomando ciência do descumprimento de obrigação, que pode levar à oneração dos cofres públicos, quedar-se silente. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Otávio Guimarães Vareda, dosada a critério do plenário, nos termos do artigo 89, 2 e 3 da Lei Complementar 38 de 93 e do Assento Regimental 01 de 2000. É o pronunciamento. Retorna, Sua Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Visto e analisado os autos, constatou-se que o juízo trabalhista remeteu cópia do processo a esta Corte de Contas para averição da responsabilidade do senhor Otávio Guimarães Vareda, prefeito municipal de Capixaba, em razão da ausência de comparecimento injustificado do representante em juízo do município de Capixaba na audiência, apesar de o prefeito ter sido pessoalmente notificado para o ato. Embora seja de sua importância o comparecimento do representante do município de Capixaba na audiência judiciais para a defesa dos interesses da municipalidade, especialmente quanto ao município vigorar como réu, no caso dos autos não há a comprovação de ocorrência de efetivo dano ao erário ou infringência de natureza grave ou a norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, decorrente da ausência do representante do município na audiência trabalhista, marcada conforme mencionada na análise técnica realizada pela 4ª GCE. Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que a referida prática ocorra com frequência nos demais processos judiciais em que o município participa. Logo, a ausência de comparecimento do município na audiência trabalhista tratada nestes autos, isoladamente, pode até revelar desídia no âmbito da Prefeitura Municipal de Capixaba, mas não se constitui em grave infringência à norma legal, considerando ainda não haver nos autos a comprovação de efetivo prejuízo ao erário decorrente da conduta aqui analisada, que nós estamos analisando o não comparecimento dele na audiência.
ter honorários, vai ter toda coisa. Ele foi condenado, o município foi condenado. Diante do exposto, voto pela a notificação do senhor Otávio Guimarães Vareda, prefeito do município de Capixaba, para tomar conhecimento do apurado. 2, promover medidas com vistas a coibir a ausência do comparecimento do representante do município nos feitos judiciais para não gerar encargos adicionais próprios e demandas judiciais. Aqui eu não estou pedindo a multa, que eu acho que ele já foi penalizado já lá quando ele... Na realidade, aí teria que apurar o dano mesmo. O dano. Então, como não houve, eu não estou aplicando a multa a ele, após a formalidade pelo arquivamento. Porque lá ele já foi... Apurando o dano, era dano e multa. Mas não foi apurado. Dano e multa, não era só multa, não era dano e multa. Votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. A questão de educação nesse interior devia ser isenta até de imposto de renda. Acompanho Vossa Excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que aqui convido para prosseguir na presidência desta sessão. Seguindo a pauta, com o processo 19.752, que tem como relator Sua Excelência a conselheira Maria de Jesus, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhores conselheiros, nobre procuradora. Trato o presente processo da aposentadoria por invalidez do servidor público estadual Pedro Ferreira da Silva. O processo foi analisado pela 4ª Inspetoria de Controle Externo, onde constatou ter sido atendido todas as exigências legais. O Ministério Público também se manifestou no processo através da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de aposentadoria por invalidez com proventos integrais baseada nas regras previstas no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal de 88, com redação dada pelas emendas constitucionais 41 de 2003 e 70 de 2012. A análise técnica considerou que a presente concessão atendeu aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie, enquadrando-se na classe 1, referência 8 de sua categoria, com que concorda este MPC. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para a sua proposta de voto. Obrigada, senhor presidente. Proponho, então, que esta Câmara considere legal o ato de aposentadoria por invalidez do servidor Pedro Ferreira da Silva, concedendo-lhe o competente registro, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, notificar o servidor para tomar conhecimento desta decisão e, por fim, arquivamento deste processo. É a proposta de voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu voto com a relatora. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho a relatora, senhor presidente. Acompanho o voto também, aprovado por unanimidade no termo da voto, conselheira relatora. Encerrada a pauta, não havendo expedientes, comunicações, com a palavra Sua Excelência, a procuradora Ana Helena de Azevedo. Nada a comunicar, apenas desejar um bom dia a todos os presentes. Conselheiro José Augusto. Teve sentido, excelência, um bom Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, nada a comunicar, desejar um bom dia a todos. Conselheira Maria de Jesus. Nada a comunicar, excelência. A presidência dá um bom dia a todos e nada mais a acrescentar. Dou por encerrada a sessão e convido uma para dia e hora regimental.